Diretores da Assembleia Legislativa participam em Brasília de encontro nacional sobre governança. A Assembleia realiza sessão especial em comemoração ao Dia do Maçom. E na Semana do Folclore, exposição sobre tradições do povo goiano fazem parte das comemorações no projeto Terça Cultural. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, diretores da Assembleia Legislativa de Goiás participam amanhã do Encontro Nacional sobre Governança no Poder Legislativo. O objetivo do encontro é construir um modelo de governança integrado que atenda ao Parlamento brasileiro nas esferas federal, estadual e municipal. O evento, que é organizado por meio de uma parceria entre o Instituto Rui Barbosa, Câmara dos Deputados e Fórum de Diretores Gerais de Casas Legislativas, vai ser realizado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília. Na reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento desta quarta-feira, os deputados apreciaram 4 projetos de autoria parlamentar. Dos processos analisados pelos integrantes da Comissão de Tributação, 2 foram aprovados. O de autoria do deputado Henrique Arantes, que dispõe sobre a redução da alíquota do ICMS incidentes nas operações internas de gasolina em Goiás. Outro projeto é de autoria do PMDBista Bruno Peixoto, que trata da realização de audiência pública vinculada a aumentos dos impostos, taxas, contribuições e encargos públicos. E na sessão ordinária de hoje, a deputada Isaura Lemos apresentou requerimento a projeto que trata de reajuste do piso salarial dos profissionais da educação estadual. A sessão ordinária desta quarta-feira foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Hélio de Souza. A deputada Isaura Lemos apresentou algumas matérias, entre elas um requerimento direcionado ao governador do estado solicitando mudanças em um projeto em tramitação na casa acerca do reajuste do piso dos profissionais da área da educação. Estamos solicitando ao governador que retire esse projeto e apresente um novo projeto para esta casa, que contemple a maioria dos servidores da educação no estado de Goiás. No momento do pequeno expediente, os parlamentares repercutiram a Operação Decantação, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. Logo mais, às 8 horas da noite, vai ser comemorado o Dia do Maçom, durante sessão extraordinária. A iniciativa é do deputado Virmontes Cruvinel, do PPS. O Dia do Maçom é celebrado em 20 de agosto. O evento será realizado no plenário Getulino Arteaga. E o deputado Hélio de Souza, do PSDB, e outros parlamentares participaram nesta terça-feira de reunião no auditório Solon Amaral com representantes do CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia. Na ocasião, foram apresentadas propostas para o centenário da capital do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza, e vários deputados da casa receberam na sala Solon Amaral representantes do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Estratégico de Goiânia. O conselho é formado por mais de 20 entidades de classe e o objetivo é pensar o futuro da capital. O presidente do CODESE, Renato Correia, falou aos deputados que a instituição mira o ano de 2033, quando Goiânia vai comemorar 100 anos. Dentro desse contexto, eu espero conseguir passar a mensagem desse projeto, que, em síntese, é a união da sociedade civil organizada para um projeto de longo prazo para elevar o IDH da cidade de Goiânia, que hoje é a 45ª, partir para estar entre as 10 cidades melhores para se viver nesse país. Alguns deputados elogiaram o projeto do CODESE e já se manifestaram publicamente a favor da ideia. O presidente Hélio de Souza destacou o trabalho do conselho em prol da qualidade de vida em Goiânia. Esse conselho é de Goiânia, o projeto é para 2033, mas eu não tenho dúvida que após o término dos embates eleitorais que vamos ter no fim do ano, e a partir do início do ano que vem, nós que representamos cidades importantes do interior, gostaríamos de convocá-los para levar esta experiência que Goiânia está provocando
para que a gente possa provocar também os futuros gestores do interior. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse durante julgamento sobre a inegibilidade de prefeitos que tiveram as contas de governo ou gestão desaprovadas que a lei da ficha limpa parece ter sido feita por bêbados. Essa declaração do ministro, que criticou a lei aprovada em 2010, teve repercussões no cenário político. Tudo que se diz fora do chamado padrão acaba repercutindo acima do normal. Foi o que aconteceu com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Em sessão do STF, ele soltou uma pérola sobre a lei da ficha limpa. Sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, ou reconhecendo pelo menos, que parece que foi feito por bêbados. Então, é uma lei mal feita, nós sabemos disso. No caso específico, ninguém sabe se é conta de gestão ou conta... no fundo, só se fala em rejeição de contas. E é uma lei tão casuística, por exemplo, queria pegar quem tivesse renunciado. Nós já tivemos aquele problema no TSE. Então, a rigor, o que está se definindo é como interpretar essa lei à luz da Constituição. Esse que é o problema. Com a enorme repercussão causada em todo o país, o repórter Assembleia foi ouvir alguns deputados da casa sobre o episódio. Cimeison Silveira lembrou que a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e é de iniciativa popular. É uma lei que nasceu da sociedade, do anseio de uma política sem corrupção, de uma política limpa. Eu acho que a lei da ficha limpa tem trago grandes resultados para a política, grandes resultados para quem vai se apresentar para a vida pública e quem já está também, para que esteja mais atento. Uma lei que trouxe uma referência, abriu uma possibilidade de uma participação muito mais direta ainda da sociedade, com resultados muito efetivos, né? Francisco Oliveira discorda da forma como foi colocada, mas não do conteúdo. O momento que passa o Brasil, o momento que passa uma avaliação de contas, onde você não sabe o que é conta de governo ou o que é conta de campanha, fica muito difícil. Então tem que ter uma legislação muito clara, penalidades muito claras, para que nós possamos passar o país a limpo. Para que nós possamos olhar para frente e saber que as futuras gerações terão políticos mais compromissados com a sociedade, compromissados com o bem-estar e com a vida de todos. Para o advogado Danúbio Cardoso, da Comissão de Processo Legislativo e de Acompanhamento das Eleições 2016 da OAB, alguns ministros do STF costumam fazer manifestações políticas, mas afirma que Gilmar Mendes foi infeliz. As críticas, elas são válidas. Quanto aos pontos técnicos dela. Agora, caracterizar um juiz que tem que se portar como no princípio, inclusive, da imparcialidade, ele se colocar nesse ponto de caracterizar mais de 500 deputados como bêbados, sendo que é um grande avanço para o país a lei da ficha limpa, ele está simplesmente saindo da sua esfera constitucional, do seu patamar de magistrado e se adequando, se colocando no patamar que não lhe pertence. Toda declaração polêmica é assim. Uns defendem, outros abominam. Primeiro secretário da mesa diretora da Casa, Henrique Arantes, concorda com Gilmar Mendes. O ministro, de certa forma, ele quis fazer essa crítica, dizer que a lei ela tem falhas, ela não é muito boa e ela acaba inibindo bons agentes públicos de disputar a eleição e deixando alguns outros agentes públicos que são ruins disputando a eleição. Então a lei ela falha nisso e eu acredito que a crítica que ele fez foi nessa direção. Já o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia, Humberto Aidar, lamenta e devolve a mesma alusão ao ministro. Eu poderia perguntar, será que o ministro não estaria embriagado ou com um teor etílico em alto grau quando comentou isso? Então, é uma pena que um ministro do Supremo possa vir a público desmerecer uma lei que foi construída muito pelo povo brasileiro. Então, é lamentável ter que ouvir isso desse ministro Gilmar Mendes. E continuam as comemorações da Semana do Folclore aqui no saguão da Assembleia Legislativa de Goiás. Até a próxima sexta-feira, servidores parlamentares e visitantes vão poder conferir exposições e apresentações culturais que representam o folclore goiano e as tradições do nosso estado de Goiás. Carro de boi, comidas típicas, telas,
esses são fragmentos que revelam as tradições de um povo. No saguão de entrada da Assembleia Legislativa, a mesa diretora, por meio da Seção de Atividades Culturais, promove a Semana do Folclore. A proposta é preservar os costumes, exibir as peculiaridades do povo do sertão. Eu sempre pude nivelar por cima a educação e a cultura. E entendo que o alicerce da educação é a cultura. Quem teve a oportunidade de ter uma base cultural, quer seja de pequenos princípios de família, já é uma pessoa que vem para o mundo com responsabilidade. Comemorado anualmente no dia 22 de agosto, o Dia do Folclore celebra o conhecimento às crenças, danças, costumes e lendas de uma determinada localidade. Presidente da Comissão de Folclore em Goiás, Isabel Signorelli destacou a importância de passar para as gerações futuras as memórias e tradições, seja por meio de hábitos ou através da arte. Nós temos toda uma tradição, toda família existe uma tradição. Eu creio que a sua, por exemplo, você tem dentro da sua família uma tia que faz um biscoito diferenciado do outro. Isso é uma tradição, isso é folclore, porque cada um tem o seu dom. E isso a gente leva esse conhecimento de toda a sabedoria popular. Realmente o meu trabalho é em cima do folclore, visando a preservação e a divulgação do folclore, principalmente o nosso, né, o goiano, que eu levo para as escolas e agora mostrando aqui nesse acontecimento importante que enriquece mais a arte popular. Vale a pena você conferir. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você, uma boa noite e até lá.